Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal Crochê com Marcos Silveira. Se você não é inscrito ainda, é só se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado por aqui. Ficarei muito feliz se você deixar seu like e seu comentário por aqui. A peça que a gente vai fazer hoje nesse vídeo é esse limão. Ele entra na seção de frutas, suplar frutas, e seguindo a mesma videoaula dele, você vai conseguir também fazer o suplar laranja. Você só vai trocar o verde limão pelo laranja e o verde bandeira por esse amarelo ouro. Qualquer material que eu coloquei aqui nessas peças são da Soberano, certo? E você consegue encontrar eles na Mundix Aviamentos. No comentário do vídeo eu vou deixar para vocês o telefone, caso vocês tenham interesse em entrar em contato, certo? Vamos crochetar? Então, pessoal, aqui é a lista de material que a gente vai usar para fazer esse trabalho. A gente vai usar o verde bandeira, número 17, ordem 6, da Soberano. Esse verde bandeira a gente vai fazer a parte do acabamento. A gente vai trabalhar também com esse verde limão, número 42, ordem 6, também da Soberano. A gente vai usar também esse barbante cru, ordem 6, da Soberano. A agulha que a gente vai utilizar é a agulha 3,5, tesoura, agulha de tapeceiro para o acabamento e uma fita métrica. Vamos crochetar? Vamos iniciar então o nosso trabalho com o anel mágico usando o barbante cru. A gente prende o barbante aqui, o fio que sai do novelo a gente joga ele lá para trás, introduz a agulha por baixo e busca esse fio que sai do novelo. Dá uma girada e a gente faz aqui o nosso ponto baixo. Solta um pouco a linha aqui, para ficar mais fácil para a gente fechar o anel mágico. Sobe mais 2 correntinhas. Dentro desse círculo mágico, a gente vai fazer mais 14 pontos altos, ficando com 15. Eu vou fazer aqui a minha quantidade de pontos e já volto com vocês. Finalizei aqui então meus 15 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. E agora a gente só vai fechar o anel mágico normal, puxando aqui a cordinha. E vai começar a segunda carreira. Dando sequência, a gente vai fechar essa primeira carreira para ir para a segunda. A gente prende lá na terceira correntinha, igual a gente faz no trabalho normal. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com a técnica chamada fio induzido. A gente vai trabalhar com os 2 fios ao mesmo tempo, o branco, o barbante cru, desculpa, e o fio que é o verde limão. Então, eu fechei aqui o anel mágico na terceira correntinha. Vou subir aqui 2 correntinhas. E agora eu vou começar a trabalhar com o fio verde junto com esse. Eu vou deixar uma ponta do fio verde para a gente prender na próxima carreira. E eu vou, a terceira correntinha do início, eu vou fazer ela com o fio verde limão. Agora, a gente vai ter que pegar aqui, trabalhar com esses 3 fios. O fio branco, a gente vai esconder ele junto com esse próximo... O fio branco, a gente vai esconder ele com esse próximo ponto aqui. Laça o fio verde, limão. Introduz aqui, no próximo ponto. O ponto alto, ele é quase normal. A única diferença é que a gente não vai fechar ele. Troca o fio, pega o branco
e fecha o ponto alto com o barbante branco. No mesmo espaço onde a gente fez esse ponto no verde-limão, a gente vai colocar um ponto com barbante cru. Laça a agulha, introduz na argolinha, puxa. A gente vai fazer da mesma forma. Tem duas argolinhas aqui na agulha na cor branca. A gente vai trocar, pegar o fio do novelo na cor verde-limão e vai fechar o ponto alto. Aí, no próximo argolinha da base, a gente vai introduzir com o fio verde-limão. A gente troca o fio e fecha com o branco. Como está aqui o barbante na cor o cru na agulha, a gente faz o próximo ponto com ele. A gente está com duas argolinhas brancas agora na agulha. A gente vai pegar o fio que vai sair que sai do novelo verde-limão e fecha o ponto. Aqui, os dois fios, o fio que vai ficar, por exemplo, o fio que a gente está trabalhando, como o verde-limão está na agulha, o branco e a pontinha do verde eu vou escondendo ele junto com os pontos. Por exemplo, aqui, eu vou laçar o fio verde-limão. Os dois fios aqui, ó, eu prendo ele com o ponto de baixo, com o ponto base, né? Eu introduzo a agulha aqui, busco lá o fio que sai do novelo, mas os dois fios, eles estão ficando presos. Estou com duas argolinhas na agulha e vou fechar com o barbante cru. Aí vai ficando assim. A carreira aqui, a gente tem que trabalhar 2 pontos altos em cada argolinha dessa, só que a gente vai fazer um verde e um no barbante cru. Deixa eu fazer mais esse branco, barbante cru aqui com vocês. Tem duas argolinhas com barbante cru lá na agulha e eu vou fechar com a verde. No próximo espaço, eu vou fazer com barbante verde um ponto alto. Eu não fecho o ponto alto. Eu vou fechar ele com o barbante cru. O barbante cru faço aqui. O que dá essa argolinha aqui, ó, é o ponto que tá aqui na agulha, que são duas argolinhas. A primeira argolinha é que vai dar esse ponto aqui. Então, se aqui, no próximo ponto aqui, eu quero que fica na cor branca, então aqui, se eu quero deixar aqui o ponto alto aqui e a argolinha branca, e eu sei que das duas argolinhas, a primeira é a que dá esse efeito aqui, aqui eu tenho duas argolinhas brancas na agulha, e vou buscar o fio verde para fechar o ponto. Aí deu aquele efeito lá. Com o verde é a mesma coisa. Introduzo lá a agulha no próximo espaço, fecho ele. E tô com duas argolinhas verdes. Eu vou buscar o barbante cru para fechar o ponto. Porque aí o ponto que vai ficar lá é o verde. Eu vou continuar a dar a sequência aqui e aqui eu volto com vocês. Aqui eu deixei para fechar então aqui esses últimos pontos aqui com vocês pra gente memorizar essa primeira parte aqui. Eu vou continuar, vou fazer o próximo ponto verde.
Para fechar, eu uso o barbante cru. Junto com ele eu vou fazer o meu ponto de aumento com a cor no barbante cru. E fecho com o barbante verde limão. Aqui agora o espacinho que sobrou é o de onde a gente começou com as duas argolinhas brancas. Então eu vou fazer o ponto verde, que é o ponto da sequência. E vou fechar com o ponto branco. Assim. Como aqui a gente já tem aqui as duas correntinhas, eu vou só introduzir a minha agulha aqui, contando onde a gente começou a fazer na terceira correntinha, igual a gente faz. Aí fecha com ponto branco e ela vai ficar assim. Aqui é a nossa primeira parte do trabalho. Para começar a segunda carreira, agora a gente já vai ficar um pouco mais fácil, porque a gente vai trabalhar só com os barbantes que saem dos novelos. Eu vou passar aqui a linha verde que tá para lá, a gente passa ela para cá, para frente. E vai subir aqui duas correntinhas com fio cru. Fiz então as duas correntinhas. Para fazer a terceira correntinha, a gente vai usar o barbante verde limão. No próximo espacinho aqui, onde está o ponto verde, a gente vai fazer 2 pontos verdes. Mas o primeiro ponto verde, a gente faz ele completo. A gente fecha ele normal. Faz mais um. E a gente não fecha, a gente deixa aqui as duas argolinhas verde-limão na agulha, busca o fio cru para fechar aqui o ponto. E agora a gente vai fazer o ponto branco junto com o ponto branco. E vai dando sempre uma ajustadinha no barbante que tá ficando aqui escondido. Fecha com o barbante verde. Vamos no próximo espaço fazer mais 2 pontos verdes. O primeiro a gente fecha normal. Faz o segundo ponto verde. E fecha com o barbante cru. Aqui atrás vai ficando dessa forma aqui, ó. A mesma sequência lá da frente, só que é o avesso da peça. Aí eu vou assim, mostrando para vocês que o fio aqui ele vai sendo escondido com o que a gente está trabalhando. Fazer mais uma vez aqui com vocês. Introduz aqui o fio barbante cru. A gente não fecha ele. Fecha com o verde. Próximo espaço a gente faz 2 pontos verdes. O primeiro a gente fecha normal. E o segundo a gente fecha ele com o barbante cru. Começando aqui o próximo espacinho verde. O segundo ponto verde a gente fecha ele com o branco. E essa vai ser na sequência que a gente vai trabalhar. Eu vou fechar a minha e volto com vocês. Vou fechar aqui então com vocês a carreira. Faltam aqui 2 pontos no verde limão. Fecho ele normal.
O próximo a gente fecha ele com o branco. Para não ficar um espaço muito grande aqui, eu vou colocar, a partir de agora, um ponto branco com barbante cru aqui. Aí, a gente vai fechar as as argolinhas juntas assim, ó. Agora, a gente vai para a próxima carreira. A gente sobe aqui as duas correntinhas iniciais na cor branca. A terceira correntinha a gente faz ela com o barbante verde limão. E agora a gente vai dar sequência. A gente vai fazer agora 3 pontos na cor verde limão. O primeiro a gente fecha normal. O segundo a gente fecha normal. E junto com ele a gente vai fazer um outro ponto verde. E a gente fecha com a cor branca. A gente faz aqui em cima do ponto branco o nosso ponto branco e não fecha ele. A gente fecha com o ponto verde limão. De novo, a gente vai fazer um ponto alto sozinho, fechado normal. E no segundo ponto a gente faz 2 pontos verdes, o primeiro fechado normal e o segundo a gente faz ele fechado com o barbante cru. Dando sequência, a gente faz o ponto alto branco junto, sempre em cima do ponto alto branco da carreira de base, né, que é a carreira anterior. Não fecha ele, mas a gente fecha ele com o barbante verde. Vou fazer mais uma vez aqui. O barbante, o primeiro ponto, a gente faz ele normal. Fecha ele normal também. E sempre vai dando uma ajustadinha com o fio que está sendo conduzido aqui dentro, que é o que está sendo escondido. A gente faz aqui os outros pontos para dar sequência de 3. O segundo a gente fecha normal. Onde a gente colocar o aumento ali, a gente não vai fechar com o barbante na mesma cor, a gente fecha com a cor branca. Fecha de novo aqui. Aqui é a única vez que a gente não vai fechar com o barbante branco, a gente fecha ele com o barbante verde. E essa daqui é a sequência que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer, a hora que chegar aqui para finalizar a carreira, eu volto com vocês. Para concluir então essa carreira, eu vou fazer aqui agora os pontos verdes que faltam. O aumento do ponto verde. A gente vai fechar com o branco. Um ponto alto. A gente vai introduzir a agulha aqui no pezinho da onde a gente colocou a cor verde do ponto inicial e fecha as três argolinhas juntas. Então, essa é a forma que ele vai ficando. Aqui é bom a gente sempre ir colocando ele na superfície e não abrindo ele assim pra gente ver se vai estar tudo certinho, tá bom? Vamos subir aqui então mais 2 correntinhas com barbante branco para começar a próxima carreira. A terceira a gente puxa pelo verde limão
Vamos fazer aqui uma sequência de 4 pontos na cor verde limão. Os 3 primeiros a gente fecha eles normal. Aqui no último ponto verde, a gente vai fazer o nosso aumento com o barbante verde. Só que o segundo ponto do aumento, a gente não fecha ele com barbante verde, a gente fecha com barbante branco. Muda de cor para o branco. Fecha com o verde limão. E continua a mesma sequência daqui. São 4 pontos na cor verde limão. Aqui na última argolinha verde a gente faz o nosso aumento. O primeiro ponto desse aumento a gente fecha ele normal com o verde. E o segundo a gente vai fazer ele fechando com barbante verde. Desculpa, com barbante branco. Ponto alto branco sobre o ponto alto branco da carreira de baixo. Não fecha, fecha ele com verde. Essa é a sequência que a gente vai trabalhar. Nessa carreira aqui a gente vai colocar 4 pontos verdes sobre esses 3 pontos verdes aqui de baixo. Eu vou dar sequência. Para fechar a carreira, eu volto com vocês. Concluindo então a carreira, vamos fazer aqui os 4 pontos verdes finais. O aumento da sequência na cor verde. O último aqui a gente não fecha, né? A gente fecha com branco. Faz aqui um ponto alto branco. E a gente vai fechar tudo junto. Concluímos aqui então mais uma carreira, vamos para a próxima. A gente vai subir aqui as 2 correntinhas. A terceira com a cor branca. E a sequência agora são 5 pontos altos na cor verde. A gente vai fazer 5. 4 a gente fecha eles normal. E o quinto a gente fecha ele com barbante na cor branca. Então, continuando aqui, o quinto ponto é o aumento. A gente fecha ele com a cor branca. Faz o ponto alto branco sobre o ponto alto branco da carreira de baixo. E fecha ele com o verde. Essa daqui vai ser a sequência que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar 5 pontos. No quinto, a gente não fecha ele com a cor verde, a gente fecha com a cor branca. Vamos fazer mais uma sequência. O quarto a gente fecha normal. O quinto a gente fecha com a cor branca. Faz o ponto branco. E fecha com a cor verde para continuar o nosso conjuntinho de 5 pontos altos. Novamente. Eu vou dar sequência e quando chegar aqui para finalizar a carreira eu volto com vocês. Concluindo então a carreira aqui, a gente vai fazer
pontos que estão faltando. Nosso aumento. Vamos fechar com a cor branca. Faz o ponto alto branco. Vamos vir aqui no pezinho da correntinha verde e fecha todos eles juntos. Então aqui a nossa peça já vai ficando dessa forma. Vamos para a próxima. A próxima carreira, então, a gente vai fazer 2 correntinhas. A terceira na cor verde. E agora a gente vai trabalhar a sequência de 6 pontos na cor verde. 6 pontos altos. Como na carreira anterior, a gente vai fechar de forma diferente o último ponto do aumento, no caso o sexto. Então a gente vai fechar 5 pontos na cor verde normal. Aqui nessa última argolinha a gente vai colocar o nosso aumento. Fecha com a cor branca sobre o ponto branco, o ponto alto branco. Fecha com a cor verde. Essa vai ser a sequência que a gente vai trabalhar agora. Vou fazer mais uma vez com vocês. Na última argolinha a gente coloca o nosso aumento. Fecha com a cor branca e faz o nosso ponto alto branco sobre o ponto alto branco da carreira de baixo. Fecha com a cor verde e essa vai ser a sequência que a gente vai trabalhar. Chegando no final eu volto com vocês. Finalizando a carreira então aqui, com os pontos que estão faltando. A sequência que a gente trabalhou nessa carreira agora foram 6 pontos na cor verde. No sexto ponto aqui a gente vai colocar o aumento. Não vamos fechar ele com a cor verde, sim com a cor branca. Faremos o ponto na cor branca. E vamos fechar aqui no pezinho da cor verde, onde a gente começou a carreira anterior. Fecha tudo junto. Mais uma carreira concluída. A próxima carreira a gente sobe 2 correntinhas na cor branca. A terceira a gente faz com fio verde. E agora a gente vai trabalhar a sequência de 7
pontos na cor verde. 6 pontos a gente fecha normal. E no 7º a gente fecha ele com a cor branca. Seis pontos fechando na cor normal, com a cor verde. O 7º ponto a gente vai fechar ele com a cor branca. Faz o ponto alto branco sobre o ponto alto branco da cor de baixo. Fecha com a cor verde. Essa é a sequência que a gente vai trabalhar agora, então. Vou fazer mais uma sequência. Seis pontos fechando igual, com a mesma cor. O 7º, que é o do aumento, a gente fecha com a linha branca. Aqui a gente fecha o ponto branco com o barbante verde. Essa é a sequência que a gente vai trabalhar. Chegando aqui para fechar a próxima carreira, eu volto com vocês. Aqui então, para finalizar a carreira, só falta aqui colocar o nosso aumento. O segundo ponto do aumento a gente fecha com o barbante branco. O nosso ponto alto branco. Vamos introduzir a agulha aqui no pezinho da onde a gente fez o ponto verde. Fecha tudo junto. Essa é a carreira concluída. Vamos dar uma esticadinha aqui na nossa peça. Ela já tá ficando assim. E vamos para a nossa próxima carreira. Nessa próxima carreira a gente sobe aqui as duas correntinhas brancas. A terceira a gente faz ela com a cor verde. E aqui a gente vai fazer a carreira um pouco diferente. A gente vai colocar um aumento aqui no primeiro ponto. Faz a sequência de ponto sozinho até chegar na última argolinha. Aqui na última argolinha a gente vai colocar o aumento de novo. O primeiro ponto do aumento a gente fecha ele normal.
O segundo, a gente vai fechar ele com a linha branca, igual nas carreiras anteriores. Faz aqui o ponto alto branco sobre o ponto alto branco da carreira de baixo. Fecha com a carreira, o ponto com o barbante verde. Essa é a sequência que a gente vai trabalhar. Diferente das carreiras anteriores, a gente vai colocar um aumento no primeiro ponto, que na primeira argolinha, desculpa, e um aumento no último ponto, como as carreiras anteriores aqui. Concluir aqui a carreira com vocês aqui agora. A gente vai colocar então aqui no primeiro ponto nossa sequência de um aumento. Agora os pontos que vai ficar sozinhos. Chegamos aqui na última argolinha, onde a gente vai colocar de novo o aumento. Aqui a gente não fecha. A gente fecha ele com a cor branca. Faz o ponto alto na cor branca. Vem no pezinho da argolinha verde do início da carreira e fecha todas as argolinhas juntas. Essa é a sequência dessa carreira. A próxima carreira a gente vai fazer duas correntinhas brancas. A terceira a gente faz ela verde e faz aqui a sequência de ponto alto simples verde até chegar na última carreira, na última argolinha, desculpa, onde a gente vai colocar o aumento da carreira. Aqui a gente vai colocar o aumento. Não vai fechar ele na cor verde, e sim na cor branca. Ponto alto branco sobre ponto alto branco da carreira de baixo. Não fecha aqui, fazendo errado. Fecha na cor verde. Essa vai ser a sequência que a gente vai colocar. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos verdes sozinhos, o aumento. A gente vai fazer por toda a sequência. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Fechando aqui então a carreira, a gente vai fazer o ponto alto branco, que é o finalzinho. Fecha aqui na correntinha verde, todos os pontos juntos. Fica dessa forma. A próxima carreira a gente vai subir as duas correntinhas brancas. A terceira a gente faz com a cor verde. E aqui a gente vai
começar a trabalhar com o fio verde. Aqui a gente vai fazer uma sequência de 9 pontos alto, verde. Aqui na última a gente fecha, faz o aumento. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Então aqui para fechar esse primeiro bloquinho aqui, eu fiz aqui na verdade 10 pontos alto, verde. Aqui a gente vai colocar o aumento no último, não vai fechar ele. A gente fecha com a cor branca, faz o ponto alto branco sobre o ponto alto branco da carreira de baixo e fecha com a cor verde. Então aqui a gente vai fazer então essa sequência por toda a volta. Quando chegar aqui para fechar eu volto com vocês. Concluindo aqui então essa carreira que a gente começou com ponto branco, a gente vai fechar ele aqui no pé do pontinho verde da carreira anterior, onde a gente começou a carreira, e fica dessa forma. A próxima carreira a gente vai fazer da mesma forma das anteriores, sobe 2 correntinhas, a terceira a gente faz com o fio verde, e aqui a gente vai fazer agora uma sequência de 10 pontos altos sozinho verde e o aumento. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Fiz aqui então os 10 pontos verde. Agora eu vou fazer aqui a sequência do aumento. Fecha com o fio branco e faz o ponto alto sobre o ponto alto da carreira de baixo. Fecha com verde. Essa vai ser a sequência que a gente vai trabalhar por toda a carreira. Quando chegar aqui para fechar, eu volto com vocês. Concluindo aqui mais uma carreirinha, vamos fazer o ponto alto branco. E fechar aqui no pezinho do ponto verde do início da carreira. A gente fecha aqui então todas as alcinhas juntas e fica dessa forma. Concluí aqui então, né, a carreira. Agora a gente vai cortar o barbante na cor verde, que a gente já vai começar a parte de acabamento. Já volto com vocês. Aqui então eu cortei o barbante na cor verde e a gente vai fazer agora uma carreira só com pontos baixos na cor branca. E a gente vai escondendo esse fio verde por toda a nossa carreirinha de ponto branco. Aqui eu vou fazer uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto baixo. A gente introduz a agulha na argolinha e faz o primeiro ponto baixo. Novamente. E aqui por toda a carreira a gente vai escondendo o fio verde. Aqui não tem nenhum segredo. A gente só vai fazer pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com vocês. Aqui, pessoal, caminhando sempre com os pontos baixos, escondendo o fio verde da carreira, da que a gente deixou. Eu devo ter deixado mais ou menos uns 20 centímetros desse fio verde. Escondi ele e vou deixar aqui uma pontinha verde, só pra gente dar um nozinho aqui na hora de fazer o acabamento, para dar mais segurança para esse fiozinho não soltar, tá bom? Vou concluir minha carreira de pontos baixos aqui e já volto com vocês.
Concluindo aqui então a nossa carreirinha de pontos baixos, eu vou fazer aqui o último ponto. Vou introduzir a agulha de trás para frente nos 2 pontos seguintes, puxo a laçadinha do fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha aqui para cortar o fio branco. Vou fazer como na carreira anterior, vou deixar uns 20 centímetros de fio branco e corto. Agora já vou voltar com vocês com a parte final. Aqui até o momento a nossa peça tá ficando dessa forma, com a carreirinha que a gente acabou de fazer, do ponto baixo, cor branca, e aqui é o lado avesso da peça. Agora a gente vai para a parte verde final. Aqui agora a gente vai usar essa cor que é a verde bandeira. Aqui a gente tá aquela laçadinha final da cor branca. A gente dá uma apertadinha nela aqui. A gente vai fazer assim, a gente vai deixar o fio nessa forma, fazer um Ezinho. E a gente vai puxar o fio verde aqui para dentro dessa argolinha. Dá uma ajustadinha nas 2 pontas, tanto na ponta verde quanto na ponta branca. E aqui agora a gente vai começar a fazer pontos baixos com o fio verde bandeira, dando a mesma sequência da carreira anterior. O primeiro é mais complicadinho, mas depois já fica fácil de começar de novo. Como na carreira anterior, a gente agora vai prender os 2 fios que tá aqui com as pontas, o branco e o verde bandeira. A gente vai escondendo eles. Quando ficar uma pontinha de cada um deles, vocês param de esconder para a gente fazer o acabamento, que é amarrada no nozinho, né? Aqui a gente vai fazer essa sequência, não vai precisar colocar nenhum aumento. Vai ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou dar uma sequência aqui e volto com vocês. Aqui é a sequência que vai ficando a nossa peça. E aqui no verso eu já deixei aqui para trás o verde bandeira, que a gente vai fazer um nozinho aqui depois na hora de fazer o acabamento. E aqui agora eu vou deixar o fio branco também. Então, a partir de agora, a gente vai fazer só a sequência de pontos baixos com o verde bandeira. Eu vou concluir minha carreira, quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Concluindo então aqui a carreira de ponto baixo verde, eu vou fazer o último ponto. Vou vir aqui nessa laçadinha aqui, pegando só a laçadinha lá de trás. Vou puxar pra cá. E aqui agora a gente vai começar de fato a nossa última carreira de acabamento. Super simples de fazer. É só introduzir a agulha lá pela última alcinha, puxar e colocar dentro dessa laçadinha aqui. Introduz lá, puxa para dentro da laçadinha. Então aqui é só fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, pegando a última laçadinha. Esse aqui é o efeito que vai ficando. A gente vai fazer de novo sem nenhuma alteração, sem aumento, sem nada. Só mesmo para ficar um acabamento mais bonito. Eu vou concluir aqui minha carreira e já volto com vocês. Concluí então aqui a minha carreira de pontos baixíssimos. Foi a última de acabamento. Dei uma alongadinha aqui no fio que estava na agulha. Introduzo a agulha de trás para frente. Pego essa laçadinha aqui, coloco novamente na agulha e levo ela lá para trás. Com ela aqui atrás, a gente vai cortar o fio verde.
vai passar ele lá dentro. E vai puxar ele. Aqui é a nossa peça. Ela ficou assim. Ela é o nosso limãozinho. E agora a gente vai para a parte de dar os nozinhos. Eu já volto com vocês. Aqui a parte de acabamento, assim, dos nozinhos é bem simples. Como a gente trabalha com fio ordem 6, são 6 cordinhas, né? Cada fio. Então a gente divide ele em duas partes, fica 3 para cada lado. E aí a gente vai dar um nó em cima de cada, por exemplo, aqui é o verde limão. Então a gente vai dar um nozinho em cima do verde limão para ficar um nozinho mais imperceptível. Aqui não precisa da gente esconder o fio, porque como a gente já veio trabalhando ele, escondendo ele debaixo do ponto baixo aqui, a gente só dá o nozinho mesmo só por uma segurança, porque nem precisa. Aqui vocês podem ou fazer dessa forma, eu dou aqui 3 nó, corto as bordinhas que sobram, ou vocês podem simplesmente cortar e colar. As minhas peças, para mim ter mais segurança, eu prefiro dar o nozinho. Aqui é a mesma coisa, a gente divide 3 para cada lado, dá o nozinho. E aqui a única coisa que a gente vai fazer diferente é onde a gente finalizou a peça. Então eu vou colocar aqui, dar os nozinhos nessas duas aqui, quando chegar aqui eu volto com vocês. Aqui onde a gente finalizou, então, eu já passei o fio na minha agulha de tapeceiro, vou esconder ele, porque foi a única parte que a gente não escondeu esse fio aqui, né? Então, é só mesmo esconder ele por debaixo de algumas alcinhas aqui com o fio da mesma cor. E fazer o mesmo procedimento, que é dividir o fio em duas e dar o nozinho. Eu vou finalizar aqui a minha peça e já volto com vocês para mostrar o resultado final. Aqui é a nossa peça pronta. Espero que vocês tenham gostado. Não, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, curta o vídeo e deixe seu comentário.